Estamos no ar com o Direto do Paddock, mais uma quinta-feira da Fórmula 1, agitando os bastidores da maior categoria do automobilismo mundial. Eu estou ao lado de Guilherme Longo, que você já pode observar, para repercutir tudo aquilo que foi dito e não foi dito também, você vai entender, lá em Singapura, Marina Bay. Eu sempre confundo com Yas Marina, Guilherme Longo, eu acho que todo mundo deve fazer essa confusão, mas é Marina Bay, Singapura, 18ª etapa do Campeonato 2024, que chega com uma nova polêmica e ela atende pelas asas da McLaren, é verdade? Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o nosso Direto do Paddock. A novela da vez se chama Mini DRS. Isso porque as redes sociais muito discutidas hoje aqui na redação do Motorsport. Pois é. Mas... Alguém conheceu o TikTok nessa redação? Exatamente. Gente, Eric e Gabriel conheceram o TikTok. Não precisa falar para as pessoas. Não, a gente vai contar isso em alguma live que os bastidores são melhores. Mas a questão é, as redes sociais mostraram, né, algumas imagens do GP de Baku em que a McLaren teria 2 mini DRS. Vamos explicar o que seria isso. Então pensa na asa traseira como um todo. As partes das extremidades, elas se abriam um pouquinho, mais ou menos como se fosse um capô de carro. De acordo com uma velocidade atingida. Isso, de acordo com uma velocidade atingida, não sendo o acionamento tradicional do DRS. Então, isso aí, querendo ou não, é uma ajuda de performance, porque o DRS existe para diminuir o arrasto do carro e, consequentemente, aumentar a velocidade máxima. Ao fazer isso com essas duas pontinhas, por menor que seja, você reduz em algum grau o arrasto e isso te dá um ganho de velocidade. Então, isso aí é a grande polêmica da vez. A gente tem a FIA já falando que está investigando as informações e algumas declarações dos pilotos. Né? Vale lembrar que a FIA antes falou que não havia necessidade de investigação, agora ela abre essa possibilidade. As asas eram todas legais, né? Porque tinha questão da Mercedes também. E era uma questão de flexibilidade das asas. Agora a gente entra numa seara diferente com essa questão do mini DRS. Então a gente tem as declarações aí dos pilotos. O Verstappen, inclusive, brincou, né? Nossa, felizmente hoje temos as redes sociais para mostrar essas coisas. Cobrou também uma explicação da FIA, pede uma clareza em relação à legalidade ou não dessas asas. Checo Pérez já foi mais categórico, falou a asa é ilegal. A gente tem o Leclerc também falando que é questionável o que a McLaren está fazendo, também cobrou uma explicação da FIA. O Leclerc, ele passa a bola pro Frederico Vasseur, tipo, ele que tente... eu só penso no carro na parte de guiar, o lado técnico, vê com o chefe ali. O chefe tenta resolve aí pra nós. Mas é interessante destacar essa questão, né, porque é diferente do que a gente tinha antes. O caso que levantava Mercedes e McLaren era sobre a flexibilização das asas muito flexíveis em determinados momentos, e aí a FIA declarou que elas são legais porque elas passaram pelos testes de carga aerodinâmica, de flexibilização, tudo que é feito com a FIA fora das pistas. A questão é, esse do DRS é uma situação um pouco diferente, é uma outra treta, e isso vai levar a uma outra investigação da FIA, que pode forçar, né, a McLaren a ter asas mais rígidas, o que, claro, prejudica um pouquinho a performance. Eu não acho que isso vai acabar sendo... Não é que vai jogar a McLaren lá pro fundo do grid. Mas ajuda um pouquinho, mas eu acho que ainda o Max carro... Verstappen agradeceria. Sim, nesse momento toda ajuda para manter pelo menos esse título de pilotos, que ele é o líder do campeonato, eu acho que acabaria ajudando bastante. Tivemos também Fernando Alonso falando sobre Gabriel Bortoleto, novamente, Guilherme Longo, e ele reiterou ali a admiração que ele tem pelo brasileiro, obviamente, também até pelo fato dele ser seu cliente. Mas o que exatamente o Fernando Alonso falou sobre o brasileiro? Isso aí, Fernando Alonso, nesse dia de mídia da Fórmula 1 em Singapura, também falou sobre Gabriel Bortoleto e rasgou elogios, assim, falou que é um talento inquestionável, um talento que ainda tem muita janela de crescimento. E aí teve uma parte que foi até meio confusa, né? O Alonso falou, temos que dar tempo ao tempo, ele tem que chegar na Fórmula 1 no momento certo, etc. E aí um jornalista rebateu ele, mas isso que você está falando significa que ele está fora da briga pela vaga da Audi? Ele falou, não, ele está na briga pela vaga. Inclusive falou, né, voltou a reafirmar que esse momento talvez esteja muito próximo. E aí o Alonso também foi questionado, né, se a McLaren seria um entrave, né? O André Stella falou recentemente que quer que o Bortoleto mantenha
ligações com a equipe de Woking. E ele falou, não, na Fórmula 1 tudo se dá um jeito. Então, o Alonso aí falando, né? Inclusive falou que o Bortoleto é atraente não só para a Sauber Audi, mas para todas as equipes da Fórmula 1 no momento. Então, vamos ver. A gente sabe, né, que de picaretagem, Fernando Alonso sabe muito, então isso nos dá esperança. Em Singapura ainda nem se fala, né? Nossa senhora, é nesse fim de semana que saiu o anúncio do Bortoleto. Seria muito estranho, no mínimo. Falamos assim, eu acho que tem uma questão aí, né? Eu ia falar uma coisa, esqueci, mas voltei. A questão de ser atraente para a Sauber é também por uma contingência, por uma ocasião, porque não há mais vagas para o ano que vem. Tem uma vaga equipes, que ele não vai ser, ele não é candidato. Sim. Não tem como ser candidato, né? A gente está na expectativa de que Liam Lawson seja anunciado, talvez até mesmo esse fim de semana, como piloto da RB. Pensando em 2025, no caso. 2025, não, a gente vai falar de Ricardo daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, já aproveitando, já vamos falar do Ricardo, depois a gente fala sobre o outro assunto que viria nessa sequência aqui para finalizar. Vamos lá. Daniel Ricciardo falou sobre isso também, porque teve muita gente, inclusive o Ralf Schumacher, cravando que o Liam Lawson, a partir do GP de Austin, né, o GP dos Estados Unidos, oficialmente o GP dos Estados Unidos, né, assumiria o lugar na RB. Aparentemente não é bem isso, ou não estão contando para o Daniel Ricciardo sobre esse assunto, né? A história surgiu através da Viaplay, né, que é a emissora que transmite a Fórmula 1 na Holanda. Um jornalista de lá falou que o Lawson teria no contrato dele a prerrogativa de fazer 5 corridas esse ano. E que então, com 6 corridas restantes depois de Singapura, a RB chutaria o Ricciardo e colocaria o Lawson no lugar. E aí vem o Ralf Schumacher também, corrobora com isso. O Ricciardo tratou de minimizar esses rumores, inclusive outros nomes já vieram aí a público, inclusive defendendo o Ricciardo. O Verstappen falou muito bem do Ricciardo nessa quinta-feira, mas o próprio australiano também já meio que deu a entender que ele está preparando as malas para uma eventual saída no fim do ano. Falou, né, admitiu, já estou aqui há muito tempo, etc. Então, acho que assim, que o Ricciardo vai sair da Fórmula 1, eu acho que todo mundo já sabe. A questão é, o que pode mudar ali dentro ainda de mexer na dinâmica? É Checo Pérez. Sim. Pérez vai ser demitido da Red Bull no fim do ano? Não vai. Se o Pérez vai ser demitido, aí o negócio muda um pouco de patamar, porque quem vai ocupar a vaga do Pérez? Liam Lawson vai para a Red Bull? Tsunoda vai ser promovido? Quem pegaria essa vaga da RB que está sobrando? Eu sempre chuto aqui, Zac Adjar é um candidato forte, apesar do momento dele na Fórmula 2 não é muito boa, perdeu a liderança pro Bortoleto, inclusive, mas o Adjar é um candidato forte, eu ocupar essa vaga se sobrar aí no meio de uma demissão do Pérez. Muito complexa ainda, porque a própria Red Bull ela não está completamente perdida em relação ao seu futuro, e isso vai acabar tendo ali as consequências para 2025, né, como a gente já citou. Agora, a gente ia falar do Franco Colapinto, isso só para entregar para a galera, né? A gente ia falar do Franco Colapinto depois desse assunto do Bortoleto e o Alonso. Se a gente estava esperando uma briga Brasil e Argentina para a vaga da Sauber, né? A gente, aparentemente, pelo Franco Colapinto, parece que não é bem assim, ele também deu uma minimizada nessa treta, não é uma treta, mas nessa disputa, né? O Colapinto a gente sabe desde o último fim de semana, né? O James Vowles, chefe da Williams, deixou claro que está disposto a negociar com a Sauber para ver se consegue ter ele no grid ano que vem. O Colapinto falou assim, se eu estiver no grid, seria muito legal, mas não é meu foco no momento, meu foco é continuar entregando boas performances com a Williams. Só que a gente sabe, isso já de muitos anos, assim, os pilotos eles são treinados a não se preocuparem com isso. Quem se preocupa são os empresários. Sim. Então, assim, realmente, ele pode falar que não está preocupado com isso, que não é o foco disso, e é verdade. Quem vai estar cuidando é o empresário dele, com o auxílio. Até também para não ser cobrado no futuro, caso realmente não dê certo para ele. Falar assim, mas você não falou no GP ali de Singapura que tinha chance? Não, ele já meio que tira o corpo dele e fala, se rolar, rolou, se não rolar, tá tudo certo também. Exato, ele tá fazendo dele. Então, quem tá se preocupando é o empresário, aparentemente Sérgio Kun Agüero, Lionel Messi, mas não necessariamente Franco Colapinto. Exatamente. Então, nossa torcida vai para o Bortoleto, mas há de se reconhecer também o valor de Franco Colapinto em relação ao que ele vem fazendo pela Williams. Agora nós vamos falar de casos de
polícia. Ô, Até Jeff, mais de polícia. Jeff, bota o som aí de sirene de polícia. E se não der strikes, porque assim, FBI é mais do que polícia, né? Mais do que polícia. Então, qual uma série aí que tem um caso do FBI aí rolando? Arquivo X? São agentes do FBI? Arquivo X mas não, dá pra pensar um Law and Order da vida. Tá, se não der strike, Jeff, coloca aí o Bota o fundo da musical. Atena de uma vez, vai. Não, hã? Bota o da Atena de uma vez. Não, porque aí a questão eleitoral pode nos dar strike também. Mas alguma música que nos dê strike que lembre polícia, Jeff, é um desafio pra você. O que tem a ver com automobilismo isso que eu tô falando aqui, ô Gui? É um caso curioso, né? A gente teve uma divulgação de uma informação nessa quarta-feira de que o FBI fez uma visita, vamos por assim, à Nunca é bom, né? a sede da Rahal Letterman Lanigan, que é uma das equipes tradicionalíssimas da Indy, também corre na IMSA, para apreensão de alguns computadores. E aí, o que surgiu de informação é que um ex-funcionário da Andretti, que teria sido contratado pela RLL, teria feito uma transferência de tecnologia, ou seja, roubo de propriedade intelectual, o que naturalmente já é proibido, mas nos Estados Unidos pode ser visto até como espionagem corporativa, que é um crime muito sério nos Estados Unidos. A gente já teve grandes personalidades sendo presas por causa disso. Pensa, por exemplo, eu vou fazer um comparativo engraçado, mas a Ana Maria Braga dos Estados Unidos, a Martha Stewart, foi presa nos anos 2000 por causa disso. Então, assim, é uma questão séria lá, eles levam muito a sério, e é por isso que o FBI se... Comparação, cara. Mas é a realidade, olha. Mas ajuda a galera a entender. Ajuda a galera a entender. Então eles levam muito a sério isso, não à toa o FBI se envolve nessa história. Então, casos de polícia aí envolvendo o automobilismo mundial. É isso aí, acorda menino, porque no fim de semana tem muito automobilismo no motorsport.com, na Motorsport TV Brasil. Nesta sexta-feira você tem o início aí da cobertura ao vivo. Nós tivemos ontem o Rico Penteado com telemetria, mas teremos também ao vivo o nosso Sexta Livre, até pigarriei agora, após o treino livre número 2 do GP de Singapura. No sábado, o nosso tradicionalíssimo Q4 e domingão, o nosso pódio. E, obviamente, estaremos todos aqui reunidos. Eu acho que o Guilherme não vai estar na segunda-feira à noite, no reta final. E lembrando que Motorsport TV também tem transmissão esse fim de semana. Não temos só Fórmula 1. A gente tem MotoGP, cobertura completa. Inclusive, MotoGP hoje completou o grid de 2025. Jack Miller confirmado na Pramac. Aquilo que a gente já sabia, só faltava oficialização. Mas aqui na Motorsport TV, transmissão ao vivo. Porsche Cup, etapa Endurance de Termas de Rio Hondo, uma prova de 300 km. E corrida de duplas, né? Então vamos ter Rubens Barrichello, vamos ter Tony Kanaan, com um grid repleto aí de grandes nomes do automobilismo. Caio Collet, Gabriel Casagrande. Então, fiquem de olho. É uma corrida super legal para acompanhar esse fim de semana. Rubens Barrichello, você citou, mas eu acho que o Fefo, Rubinho, o Fefo e o Dudu fazendo correndo dupla de irmãos, está bem legal. Então, é imperdível. E para você não perder, a dica que o Eric dá para você é se inscrever no canal e também ative as notificações, que aí já dá o celular dá uma vibração lá, tá? Enfim, é só clicar e você já curte tudo ao vivo. Guilherme Longo, muito obrigado. Obrigado a você também, ao mal-humorado do Jeff. E também eu aguardo vocês bem humoradamente amanhã, nesta sexta-feira, com o Sexta Livre. Tá legal? Um grande abraço e tchau, tchau.